O que move a sua vida? Qual que é o combustível que você usa para ir além? Para fazer a vontade de Deus? Para viver a realidade do nosso Deus? Nós temos aí uma vida longa, muitas coisas a fazer, mas o que te motiva? O que faz os seus olhos brilharem? O que faz com que a sua vida realmente em Cristo tenha o seu sentido? Essa é uma pergunta muito importante e que passa por algo muito essencial, que muitas vezes nós consideramos como algo pontual e como algo que não acontece em todo momento, mas que sim, deve estar presente em todo momento em nossas vidas, que é a fé. Fé. O tema da mensagem de hoje é de nós vermos a fé, essa fé sempre presente em nossos corações. E nesse sentido, gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia e deixe aí aberto no texto de Gálatas capítulo 2, versículos 19 a 21. Nós damos uma parada técnica na série de mensagens sobre as 7 cartas do Apocalipse, e nós vamos ler e refletir juntos nessa mensagem. E o nosso desafio sempre é que você leia esse texto durante a semana, reflita, traga à memória tudo aquilo que foi falado e possa aplicar no seu cotidiano. Gálatas capítulo 2, versículo 19 a 21 diz o seguinte: pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E nesse momento, pedimos que o Senhor nos dê a quietude e a serenidade dos nossos corações necessárias para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ser motivados pelas coisas certas, a viver e a percorrer esse caminho que nos conduz à maturidade. Ajuda-nos, possamos ouvir claramente a Tua voz. É o que nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele tem essa que é a carta mais passional, mais forte dele. Para uma igreja, que foi uma igreja que ele conheceu, mas que muito facilmente se desviou dos caminhos corretos. E o desvio que acontece é um desvio que, na verdade, acontece com todos nós. Nós somos conduzidos para conhecermos a Cristo e viver segundo o seu Evangelho. Nós somos ensinados que nós somos salvos pela fé. Nós cremos que o Evangelho nos liberta das nossas próprias vontades, mas a nossa tendência é que, com o tempo, nós assumamos novamente o controle, inclusive da nossa vida espiritual, fazendo aquilo que não é necessariamente a vontade de Deus, mas é aquilo que eu acho que é a vontade de Deus. Nós saímos de um modo libertado, moldado pelo Evangelho, e caímos em um outro, que é perigoso, que é o modo do legalismo, do moralismo. E é justamente isso que estava acontecendo na igreja da Galácia, da região da Galácia, onde alguns falsos ensinos estavam sendo pregados. Alguns que diziam que para você ser cristão de verdade, você tinha que ser judeu também. E na medida em que você conhecesse Jesus, você tinha que também cumprir toda a lei de Moisés. Você tinha que ser circuncidado, se você fosse homem. Você tinha que guardar o sábado, as leis de alimentação. Você tinha que fazer as orações prescritas no judaísmo. E Paulo, quando vê isso acontecer nessa amada igreja, ele manda essa carta
E ele pergunta o seguinte: Gálatas, ó Gálatas, quando é que vocês perderam a noção daquilo que é o evangelho real? Veja, o que vocês estão fazendo é viver do avesso àquilo que é o verdadeiro evangelho, que não é viver segundo os seus méritos e aquilo que você pode fazer para Deus, mas é viver revestido daquilo que Cristo fez por você, e em Cristo você viver uma nova realidade. O que vocês estão tentando fazer é tentar costurar novamente o véu que um dia foi rasgado. Vocês querem voltar às práticas de um judaísmo, de uma religião, que com Jesus já se tornou em suas práticas obsoleto. Por que vocês querem fazer isso? E o que fez com que vocês, de forma tão rápida, abandonassem o Evangelho? E depois de toda a exposição que Paulo faz, inclusive falando de um episódio muito duro que ele tem de conflito com o apóstolo Pedro, justamente envolvendo essa confusão de ideias, é que Paulo, no final desse capítulo, organiza como nós devemos viver para Deus. Como nós vivemos o Evangelho na prática, e o que o Evangelho faz dentro de nós. O que Paulo nos ensina, em primeiro lugar, é que morremos pela lei para a lei. A fé aqui é vista como um elemento inicial de todo o processo de salvação. Veja o que diz no começo do versículo 19: pois por meio da lei eu morri para a lei. Eu morri para aquilo que me condena como pecador, porque a lei de Moisés, a lei que nos foi dada no Sinai, é uma lei que realça o nosso pecado e joga na nossa cara que nós somos pecadores e precisamos da graça de Deus. É a lei que nos condena, é baseado nessa lei que nós somos colocados como réus diante do tribunal de Deus. E na medida em que nós conhecemos a Jesus Cristo, e nós, pela fé, reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, o que acontece é que nós morremos junto com Cristo. Paulo vai dizer: fui crucificado com Cristo. Aquele Cristo que morreu crucificado na cruz do Calvário, Ele foi crucificado junto com você, porque Ele morreu em seu lugar, para pagar as exigências dessa lei, que exige de você um proceder santo, mas uma santidade que você não pode entregar a Deus, porque você é pecador. O ato de morrer pela lei é iniciado pela fé em Cristo. No momento que você crê em Jesus Cristo, você passa a morrer junto com Cristo, passa a fazer parte daquilo que Cristo fez por você, que é pagar os seus pecados até o último centavo, rasgar a dívida que você tinha com Deus. Em Cristo nós somos crucificados. Em Cristo nós somos justificados. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O ato da justificação passa por nós termos morrido, para que a justiça de Deus seja satisfeita, e para que a justiça de Deus, em Cristo Jesus, nos seja imputada, creditada. Nós não nos apresentamos diante de Deus pela nossa justiça, por aquilo que nós podemos fazer. Nós nos apresentamos diante de Deus pela justiça de Jesus Cristo e de Jesus Cristo somente. Mas muitas pessoas acham que a fé tem um elemento apenas inicial na nossa vida, de nos trazer a salvação. É um instrumento por meio da qual nós somos salvos em Cristo Jesus. E fé, eu creio que Deus existe, eu creio que Jesus me salvou,
Mas o texto nos ensina que a fé não tem apenas uma dimensão pontual daquilo que acontece com você no momento da sua salvação, mas a fé é algo que acontece durante toda a sua jornada da vida, desde a salvação até o momento da sua glorificação. E nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ensina, em segundo lugar, que não somente morremos pela lei, pela fé para a lei, mas que nós vivemos pela fé para Deus. Nós morremos pela fé para a lei. Ou seja, nós tivemos resolvido toda a nossa situação na morte de Jesus Cristo, e nós participamos dessa morte na medida em que nós cremos nele, e na medida em que nós cremos nele, nós somos libertos do domínio do pecado, do tacão da lei, para viver para Deus, baseado nessa mesma fé. Agora, lendo os 2 versículos de forma completa, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, ponto. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus tem um propósito que nos conduz para além do momento do nosso novo nascimento. O objetivo de Deus não é simplesmente que nós nasçamos de novo, mas que nós vivamos como novos convertidos, como novas criaturas. O aspecto pontual da sua salvação não é o fim da história, mas Deus requer daquelas pessoas que foram alcançadas por Deus uma vida. E uma vida para Deus, e uma vida que, na verdade, é Cristo vivendo em você. No nosso modo antigo da vida, nós assumíamos o controle e a rédea de toda a situação. Nós determinávamos o que era certo, o que era errado, nós tomávamos as nossas decisões, e nós vivíamos em função de nós mesmos, do nosso egoísmo. Esse é o modo do homem carnal. Mas uma vez que nós somos revestidos da justiça de Deus, nós vivemos em função da justiça de Deus. Uma vez que Cristo morreu comigo na cruz, nós vivemos a vida verdadeira, que consiste em Cristo viver em nós. A fé não é apenas para te salvar pontualmente. A fé é um elemento indispensável no seu caminhar diário como discípulo de Jesus Cristo. Você morreu, você foi crucificado, mas não para permanecer morto e crucificado, porque a cruz está vazia. E a cruz vazia testifica que nós estamos com Cristo vivos. Se Cristo vive e reina, nós também vivemos, porque Cristo vivo, Ele habita em nós. E esse viver para Deus e em Cristo nos conduz à santificação. Dia após dia, eu vou sendo conduzido a um processo de maturação. Hoje eu sou um pouquinho mais crente do que eu fui ontem. Amanhã eu vou ser um pouquinho mais crente do que eu estou sendo hoje. Dia a dia, pelos anos que nos restam pela frente, nós somos conduzidos. Jesus pega na nossa mão e vai nos levando cada vez mais para frente, cada vez mais perto de Deus, a viver essa vida. Eu não vivo para a lei, eu vivo para Deus. Lógico, esse é o propósito da nossa existência, esse é o alvo. Deus se torna o centro de todas as coisas. Aonde eu colocava as minhas vontades, agora Deus está lá.
Antes eu vivia a minha vida, mas agora eu vivo a minha vida na perspectiva daquele que me salvou, de Jesus Cristo. Será que nós temos vivido essa realidade? Essa realidade que vai ser mais especificada naquilo que Paulo fala em sequência. Porque além de nós vivermos pela fé para Deus, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Nós vivemos para Deus no sentido do nosso propósito e no nosso objetivo. Mas, quando nós tratamos do objeto da nossa fé, nós vivemos pela fé no Filho de Deus. Quem crê, crê em alguma coisa. Dizem que o brasileiro é o povo que tem mais fé no mundo. Faz fezinha para tudo, né? Canta que a fé não costuma falhar. Mas o mais importante não é a questão de você ter fé ou não, mas é em que você confia. Qual que é o objeto da sua fé? Veja que Paulo continua o seu argumento dizendo o seguinte: a vida que agora vivo no corpo, ou seja, ele está lá, vivo, como nós, como eu e você, estamos vivendo no corpo, sentado em cadeiras, daqui a pouco vamos para as nossas casas, amanhã estaremos nos nossos trabalhos, estaremos aí, vulneráveis a todas as fraquezas e dificuldades que esse mundo nos impõe. Nós estamos ainda vivos nesse corpo, mas a grande questão é: o que faz a sua vida aqui valer a pena? E qual que é o motor que faz com que você avance nessa vida aqui? E Paulo diz: ainda que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus. A fé não é apenas o instrumento da sua salvação lá no aspecto pontual, quando você levantou a mão no culto e você recebeu a salvação, ou quando você teve a firme convicção dentro do seu coração que você era pecador e que você precisava de Jesus como seu Salvador. A fé vai além, te conduzindo dia após dia nessa vida que nós temos agora no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus. Em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado toda a sua fé? Talvez naquilo que nós podemos fazer, nos recursos que nós temos, ou na perspectiva das coisas que podem acontecer conosco. Mas o refúgio seguro e a âncora que nós precisamos na vida, nessa vida que vivemos aqui no corpo, é de nós crermos e vivermos pela fé no Filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus merece essa fé. Jesus merece a nossa confiança. Sabe que confiança é algo muito difícil de ser construído, não é verdade? Você tem algo que demora para ser construído, mas é destruído com uma facilidade também diametralmente proporcional, é a questão da confiança. E você só confia quem você acha que merece. Sabe por que nós podemos confiar no Filho de Deus? Porque Ele me amou e se entregou por mim. Ele se deu para nos ter. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Ele veio ao mundo para que, uma vez que nós ouvimos o seu chamado, nós possamos fixar os nossos olhos nele e seguir com toda a confiança. É como se você estivesse andando por um caminho desconhecido. Hoje é muito mais fácil, você liga o Waze, aonde você quer ir, você liga o Waze. O ruim é quando o Waze dá pau no meio do caminho. E isso tem acontecido demais esses últimos dias. Não sei se o problema é só comigo. O GPS simplesmente para de funcionar. O que você sente naquele momento?
desespero, estou perdido, não sei para onde eu vou. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus sempre vai pegar você pela mão e te conduzir, por isso que Ele é confiável. Desde o momento em que nós cremos em Jesus, até o momento em que para esse mundo nós fecharmos os nossos olhos, a Bíblia nos convida a vivermos pela fé no Filho de Deus. Confiar que Ele tem o melhor para mim, confiar que Ele está me conduzindo para o melhor lugar, confiar que a despeito do vale da sombra da morte que nós eventualmente passamos, não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Veja a ênfase, a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A fé em Cristo é o meio constante diário que nos conduz a uma vida que agrada a Deus. Deus se agrada com uma coisa, a nossa fé. O autor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que Deus não olha para aquilo que eu faço? Sim, olha, desde que as suas boas obras sejam decorrentes da fé. A fé em Cristo é o meio constante diário para honrarmos o sacrifício vicário e definitivo de Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, temos uma dívida impagável com o amor de Deus, com Cristo Jesus. Ele se deu por nós. E mesmo que se nós nos doássemos de volta para Jesus, a nossa vida não vale a vida de Jesus Cristo. E como nós honramos a Deus no nosso dia a dia? Confiando nele, crendo nele, não abandonando os seus caminhos, se deleitando na presença de Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. É em nome de Jesus que nós nos reunimos. É no dia de Jesus que nós nos reunimos. É para a honra de Jesus que nós vivemos. Qual é a porção da sua vida que ainda não foi totalmente entregue a Jesus Cristo? Quais são os aspectos da sua vida que você ainda não confia totalmente que Jesus está no controle? Nós vivemos pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se há alguém que quer o teu bem, esse alguém é Jesus Cristo. Se há alguém que está realmente interessado na sua salvação, esse alguém é Jesus Cristo. Se há alguém que realmente quer ver você brilhar, é Jesus Cristo. Confie nele. Confie em Jesus Cristo. Apegue-se à esperança que nós temos no Filho de Deus. Viva em função daquilo que Jesus nos ensinou. Viva e deleite-se naquilo que Jesus possibilitou você viver, às custas da sua morte e da sua ressurreição. Honre Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a nossa confiança. O que Deus quer fazer em nós e por meio de nós. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus. Isso é muito forte. Quer dizer que você pode anular a graça de Deus? Sim, você pode. No momento em que você toma de volta as rédeas da sua vida e você assume o controle da sua existência, você está anulando em você os efeitos da graça de Deus. Quando você acha que você sabe mais que Jesus Cristo, ou quando você relativiza essa confiança que você tem no Filho de Deus, na sua vida, a graça está sendo abandonada, anulada. E Paulo fala, de jeito nenhum. Paulo está falando na primeira pessoa. Eu morri para a lei, para viver para Deus. Eu fui crucificado com Cristo.
Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, a vida que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Eu não sou doido de anular a graça de Deus. Pois, se a justiça vem pela lei, se a justiça vem pelo nosso fazer para agradar a Deus, se a justiça vem do nosso moralismo, se a justiça vem da proeminência das nossas opiniões, das nossas vontades, se a justiça vem de você colocar Jesus trancafiado num quarto que você só abre domingo, Cristo morreu inutilmente. Cristo morreu inutilmente. E se tem um evento que é o mais precioso, é que Cristo morreu por nós. De que maneira nós temos honrado esse Cristo que morreu por nós? A Bíblia fala de uma coisa: honre crendo no Filho de Deus, para que a vida que você tem nesta vida possa ser conduzida por essa firme convicção que Jesus, aquele que amou você e deu a vida por você, vai te conduzir até o final. Até o final. Você pode passar pelo mar de qualquer desgraça na vida, mas nesse mar Jesus não vai permitir você naufragar, porque depois desse mar nós temos um destino muito bem estabelecido. Viver a graça de Deus começa e continua pela fé. Cristo morreu para que possamos viver para Deus, crendo nele até o fim. A morte de Cristo valerá a pena. Não seremos nós a tornar o sacrifício de Cristo inútil. Pelo contrário, em nós, Cristo vai olhar e vai dizer o quê? Valeu. É isso. Viveremos a ressurreição e entraremos em um mundo onde a fé já terá cumprido todo o seu papel. A fé é até o momento em que nós entrarmos na nova criação. Na nova criação, nós já veremos aquilo que nós ansiamos ver. E nós teremos a firme convicção, por estarmos lá e por estarmos vendo daquilo que hoje nós esperamos, com um coração tão ansioso. A fé nos conduz até as portas do reino de Deus. E até lá nós precisamos viver dessa maneira. Um dia nós veremos face a face Jesus. E aí a fé vai ter sido algo já ultrapassado, porque nós o veremos como Ele é. E nós para sempre estaremos na sua presença. Quer chegar nesse dia? Eu quero chegar demais. Vamos crer. Vamos andar crendo até o fim. Até nós chegarmos naquele dia. E vamos fazer com que essa vontade irresistível de ver Jesus se transforme na nossa mais plena confiança. Essa vida que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo também vai dizer, lá em Romanos 1:16 e 17: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Mas não é só crer naquele momento em que eu fui salvo. Veja o 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito? O justo viverá pela fé. Amém. Que nós possamos viver pela fé.
em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque a fé não é algo que nasce em nós. A fé é dada pelo Senhor. Muito obrigado porque nós cremos no Senhor. E nos ajuda a continuarmos a crer no Senhor. Até o dia em que nós finalmente veremos Jesus de Nazaré diante de nós. Até o dia em que o próprio Jesus enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, nos pegar pela mão e nos conduzir à nova criação. Que essa esperança e que essa fé possam sempre permanecer como colunas de sustentação da nossa vida, essa vida que nós vivemos nesse mundo. E ajuda-nos a viver uma vida que honre o sacrifício daquele que nós tanto amamos e cremos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.